Olá, minhas caras, olá, meus caros, meus pequenos manjericões. Vamos começar um ano agora de forma remota, né? Espero que agora a gente possa fazer um trabalho bom, porque ele será planejado para isso, né? Para vocês acompanharem de forma remota, né? Com os materiais que serão disponibilizados no Moodle, em pastas e assim por diante, né? E então, sem mais delongas, vamos começar o nosso curso desse ano, que é de Teoria do Conhecimento, tá? Meu nome é Ernesto, né? Imagino que todos me conheçam. Para quem não me conhece, sou o professor Ernesto, tá? E eu esse ano vou assumir essa disciplina, porque é uma disciplina que, obviamente, está dentro dos meus interesses, né? E por isso eu espero também poder conseguir interessar vocês nesse problema do conhecimento, nos vários problemas do conhecimento, na verdade, e também nas várias abordagens, a gente vai ver nos vários modos diferentes de pensar esse problema, tá? Bom, o que eu quero fazer agora, tá? Eu vou simplesmente começar falando um pouco sobre aquilo que a gente vai estudar, né, apresentar para vocês o nosso plano de ensino, o programa que a gente vai seguir, e também falar algumas coisas mais concretas, né, sobre como é que vamos fazer e assim por diante, como é que vai ser a nossa programação durante o ano, ok? Bom, primeira coisa, tá? Nossa disciplina aqui é Teoria do Conhecimento. Obviamente, Teoria do Conhecimento, o nome diz bastante coisa, revela o essencial, né? Se trata de uma teoria, de uma investigação teórica, melhor dizendo, né? Sobre o conhecimento, tá? O termo teoria do conhecimento talvez não seja totalmente adequado, né? Porque, digamos, em teoria do conhecimento, a gente pode simplesmente também tratar abordagens, aproximações do problema do conhecimento, que, por exemplo, mostram limitações de uma definição, mostram problemas com um argumento, sem que elas próprias constituam, né, uma teoria sistemática do conhecimento, né? O problema do conhecimento, ele, digamos assim, não se resume a você formular uma teoria do conhecimento, embora muitas vezes tenha sido entendido assim, nesse modo sistemático. A gente vai ver isso ao longo da história da filosofia, tá? E outro ponto importante agora no início, que eu acho bom a gente já começar a conhecer, né, assim, a pensar nele, é que a gente vai estar tratando com um campo que é extremamente amplo, tá? Eu falei que teoria de conhecimento talvez não seja o termo mais adequado. Vocês vão encontrar, por exemplo, nos sinônimos, tá? Claro que há diferenças no uso, né? Às vezes alguns autores preferem usar uns termos porque por alguma razão específica, tá? Por exemplo, usar epistemologia para não dizer teoria de conhecimento, porque também tem teoria do conhecimento, enfim. Mas são mais ou menos sinônimos, tá? Que é teoria do conhecimento, o nome da nossa disciplina, às vezes também epistemologia, né? De episteme em grego, né? Que é conhecimento, em especial conhecimento científico, né? E logos, né? O discurso, a ciência, a teoria, né? Daquela prática, daquele objeto, né? Uma teoria, um discurso sobre o conhecimento, né? Ou ainda gnosiologia, né? Gnosis, gnoscer, né? São palavras, enfim, de origem, então, por exemplo, latim, né? Onde vem, por exemplo, cognitivo em português, tá? E onde vem gnosis, né? Gnose dos primeiros cristãos lá, bom. E gnosiologia também é uma teoria do conhecimento. Os italianos gostam de usar bastante gnosiologia e, por alguma razão misteriosa, o pessoal que faz direito, né, no Brasil, filosofia do direito, também teve um tempo que usavam bastante gnosiologia, tá? Mas, enfim, são palavras sinônimas, tá? E, já que são palavras sinônimas, eu estou começando dizendo isso, tá? Outra coisa importante é vocês pensarem o seguinte: às vezes, aquilo que eu vou estar chamando, que se chama em filosofia de discussão epistemológica, de problema do conhecimento, ou de teoria do conhecimento, é apresentado, está presente em discursos que não se auto-intitulam discursos epistemológicos, mas que são, por exemplo, discursos da ciência. No século XIX, em particular, um pouco antes também, durante o período moderno, século XVIII, século XVII, muitas vezes aquilo que se chama psicologia seria considerado para nós não psicologia propriamente dita, mas uma teoria do conhecimento. Tá? Contrariamente, assim, de modo oposto, né, temporalmente pelo menos,
Hoje em dia, por exemplo, muito daquilo que se chama neurociência, né? Psicologia da percepção, envolve problemas que tipicamente eram tratados ao longo da história dentro da teoria do conhecimento, dentro da filosofia, né? Então, por exemplo, você pode pegar um livro de psicologia e ter um discurso que a gente pode classificar como epistemológico, como teoria do conhecimento, como tratando do problema do conhecimento, tá? Isso pode aparecer no livro de metafísica, vocês pegarem, por exemplo, De Anima, do Aristóteles, né, que é o sobre a alma do Aristóteles, um livro sobre a alma, que é sobre a psicologia, né, alma, psique em grego, não sobre a alma só no sentido em que a gente costuma entender hoje, né, muito mais próximo do sentido cristão, enfim, mas a alma, trata lá da alma, vegetativa, apetitiva e tal, e é onde aparece de forma um pouco mais clara a teoria do conhecimento do Aristóteles, sobre a qual há muita discussão para saber exatamente o que ele pensava, o que ele queria dizer, né? Que aparece também, por exemplo, em trechos da metafísica, né? Então, digamos assim, a gente definir um recorte através de um nome não significa que a gente vai estar tratando só de textos que se apresentam, se auto-intitulam, né, como sendo reflexões epistemológicas, tá? O que eu quero dizer com isso? Tá dizendo isso de um jeito um pouco mais simples. Quando a gente tem uma disciplina temática dentro da filosofia, e isso acontece com qualquer uma, tá? Com algumas mais, com algumas menos, né? Essa disciplina nunca é estanque, né? A gente compartimentaliza as disciplinas para que elas sejam curricularizadas, né? Mas, obviamente, como vocês viram em lógica, né? A lógica implica reflexões que são metafísicas, que são epistemológicas, que têm a ver, por exemplo, com a verdade, né? E a mesma coisa em teoria do conhecimento, né? Em teoria do conhecimento, a gente recorre, né, a elementos, a conceitos, a textos, né, que pertencem, digamos assim, pelo menos numa primeira vista, a outras áreas. E em outras áreas aparecem problemas epistemológicos específicos, tá? Para a gente começar a entrar nesse campo e entender um pouco isso, vocês podem pensar que a gente vai estar tratando de um certo campo semântico, um certo campo de significações, tá? A gente vai usar muito certas palavras, em particular as palavras que têm a ver com os verbos saber e conhecer. Em inglês, as pessoas falam de theory of knowledge, né? E knowledge, ele, digamos assim, engloba esses termos que em português a gente separa, né? A gente não usa saber e conhecer no mesmo sentido, né? Nas mesmas ocasiões, né? Mas são palavras que estão claramente interligadas, tá? E também, então, todas as palavras que derivam desses verbos, que têm raízes em comum com esse verbo. Sabedoria, conhecimento, né? O que significa saber? O que significa dizer que eu sei que está nublado hoje? O que significa dizer que eu conheço esse livro ou essa pessoa? Bom, a gente vai depois matizar e refinar que problemas específicos aparecem quando a gente começa a falar de conhecimento, tá? Mas esse é o nosso campo de reflexão, é o campo que tem a ver com conhecimento. Então, vocês já podem, né, começar a pensar, né, sobre o que se chama conhecimento, o que é conhecimento. E a gente vai começar, de fato, vendo uma definição em particular, mas algumas definições, mas a definição clássica de conhecimento que vocês vão aprender é a chamada definição tripartite, que a gente encontra, por exemplo, lá no Platão, e que define o conhecimento como uma crença verdadeira, justificada. Tá? Bom, se o conhecimento é uma crença verdadeira, justificada, se a teoria do conhecimento trata de termos como saber e conhecer, é óbvio que esses termos são utilizados em outras áreas da filosofia, em outros campos da filosofia. Se eu estou trabalhando em estética, é talvez interessante perguntar se eu posso saber que uma pintura é melhor que a outra, por exemplo, ou saber qual é o valor estético de uma certa obra de arte, ou se eu posso, de fato, conhecer critérios definidos que me permitam separar aquilo que é arte daquilo que não é arte, por exemplo. Na lógica, nós podemos nos perguntar, né, como é que, por exemplo, nós conhecemos os princípios lógicos. A lógica clássica se baseia em 3 princípios que ela não busca provar, que ela toma como evidentes, né, que são identidade, contradição,
terceiro excluído, né? Não contradição, terceiro excluído, né? Bom, a gente pode se perguntar como é que a gente conhece, né? Qual é o estatuto do nosso conhecimento desses princípios da lógica, né? Alguns vão dizer, por exemplo, que é por intuição, um tipo de intuição platônica, né? Por exemplo, né? Frege e alguns outros autores, tá? Bom, mesma coisa na política, mesma coisa na ética, né? É possível saber o que é certo fazer ou não, né? A gente normalmente costuma julgar as ações como certas ou erradas, né? Mas será que é possível saber quando uma ação, uma certa escolha é certa ou errada? Bom, quando a gente entra nesse tipo de discussão, obviamente o que a gente está fazendo é discutir na fronteira ou dentro do campo da reflexão epistemológica, né? Por isso, a epistemologia, embora a gente curricularize ela, né, não é uma área isolada dentro da filosofia, tá? Agora, isso não significa também dizer que ela se confunda, que ela pode ser simplesmente identificada, né, com as demais áreas da filosofia. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que existem problemas que são especificamente epistemológicos, que têm a ver especificamente com o conhecimento, que podem ser claramente formulados, tá? E também quero dizer uma coisa que é importante do ponto de vista histórico, tá? A epistemologia não é o ramo mais antigo da filosofia, tá? Se a gente pega na tradição ocidental, o começo, o nascimento da filosofia, a gente vai encontrar ele lá nos pré-socráticos. A primeira reflexão dos pré-socráticos é uma reflexão metafísica, cosmológica, né? Saber o que é feito o universo, qual é a substância última das coisas, qual é a arqué que fundamenta a realidade, né? O princípio está por baixo de tudo, né? Vocês aprenderam isso lá em Antiga com o professor Juliano, né? Então, bom, a primeira preocupação da filosofia, ou na aurora da filosofia ocidental, né, da filosofia grega, para usar a expressão do Burnett, né, a gente não tem ainda a reflexão sobre o conhecimento, a reflexão propriamente epistemológica. Né? Por quê? Porque a reflexão propriamente epistemológica é justamente isso, uma reflexão. Né? O conhecimento é um problema dentro da filosofia que tem um caráter meta. Né? Ele, digamos assim, reflete sobre ele mesmo. Né? Porque eu quero saber o que eu sei sobre o conhecimento, eu quero conhecer o meu próprio conhecimento. Tá? Então, ele exige um certo distanciamento. Tá? Uma coisa é dizer, olha, o universo é feito de água. Tá? Outra coisa diferente é saber como é que você sabe isso, Thales? Como é que você justifica isso? Qual é a tua razão para isso? Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ter as disciplinas que são justamente as disciplinas, digamos assim, meta, né? As disciplinas que pensam sobre si próprias, né? Como a teoria do conhecimento, que pensa sobre o conhecimento e produz conhecimento. Ou como a lógica, né? Que pensa sobre a lógica e que tem que seguir uma lógica, né? Para poder fazer isso. No século XX, isso vai dar origem a problemas cabeludíssimos sobre normatividade e assim por diante, né? Não vamos entrar nisso aqui, mas o meu ponto é que, bom, historicamente, tá? O problema do conhecimento surge depois, por exemplo, do problema metafísico. Então, ele tem uma certa razão de ser particular e ele tem uma certa impostação particular. Ele é colocado de um modo particular, ele é posto de um modo particular por quem o formula, tá? A gente encontra, já nos pré-socráticos, né, um pouco depois dos primeiros, né, já há alguns elementos que envolvem esse tipo de reflexão que é sobre o conhecimento, que é epistemológico. Por exemplo, né, no Protágoras, vocês se lembram, o cérebro relativista, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas, das que são na medida em que são e das que não são na medida em que não são. Bom, isso obviamente envolve o relativismo. E a gente encontra o relativismo, que é uma teoria, uma tese epistemológica sobre o nosso conhecimento. E a gente tem várias formas diferentes, né, de discutir o relativismo, ou de discutir também aquilo que a gente vai chamar depois, bastante tempo depois, né, o caráter subjetivo, ou mental, ou privado do conhecimento. O conhecimento é uma crença, é uma coisa na nossa cabeça, né? Então, como é que a gente consegue produzir na nossa cabeça isso que diz respeito ao mundo exterior, tá?
E veja, quando a gente está falando da filosofia grega, né, os nossos próximos pontos de referência, depois que a gente sai dos pré-socráticos, vocês aprenderam isso, né, é o grande meio de campo lá, grande meio de campo, não, trio de ataque, né, da filosofia grega, que é o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, né, cada um professor do outro, né, Sócrates, professor de Platão, Platão, professor de Aristóteles, Aristóteles, professor de Alexandre o Grande, que não foi filósofo. O ponto é que, vejam só, por que vocês conhecem o Sócrates? Por que a gente divide a filosofia entre socrática, digamos assim, ou pós-socrática, embora a gente não diga esse termo, mas uma filosofia pré-socrática e depois o resto da filosofia, tá? É curioso que é um recorte assimétrico, né? A gente tem alguns 3, 4 séculos nos quais a gente tem os pré-socráticos e depois o resto da filosofia, né, que é pós-socrática. Por que o Sócrates é esse ponto de virada? Bom, se vocês conhecem uma frase do Sócrates, provavelmente a frase que vocês conhecem, além do conhece a ti mesmo, que é a outra mais famosa, né? Nota esse autom, né? É o só sei que nada sei, né? Vocês conhecem a história, devem ter visto isso lá em Antígona, né? Não vou contar ela toda, mas enfim. Alguém foi lá no oráculo de Delfos, perguntou quem era o mais sábio de toda a Grécia, e ele respondeu que era o Sócrates. O cara foi lá, Sócrates é o cara mais sábio de toda a Grécia, né? E o Sócrates falou, não, a única sabedoria que eu tenho é saber que eu não sei, saber, talvez, será que saber que não sei é saber que o conhecimento é impossível? Ou é saber que o que nós não sabemos? Bom, para a gente entender um pouco isso, tá? A gente vai começar lendo ou tratando do paradoxo do Meno, tá? O paradoxo do Meno é justamente aquele paradoxo que aparece lá no Meno ou Mênon de Platão, aquele famoso passagem do Sócrates com o escravo, em que o escravo é apresentado a problema da duplicação do tamanho do cubo, né? E o Sócrates, digamos assim, extrai dele aquele conhecimento do Teorema de Pitágoras, tá? A gente vai ler o texto, tá, para ver um pouco qual é o problema, mas o ponto de partida é justamente um paradoxo, tá? E é um paradoxo que tem a ver com um pouco com justamente a figura do Sócrates, tá? Se o Sócrates é aquele que sabe que nada sabe, como é que é possível ao Sócrates extrair conhecimento do escravo, né? Como é possível o conhecimento? A gente vai ver no texto, né, que a resposta platônica, vai ler o texto e depois vai ver a resposta platônica, que tem a ver com a memória, a recollecção, né, das vidas passadas e assim por diante, né, que obviamente não é uma solução totalmente satisfatória do nosso ponto de vista argumentativo no século XXI, né, mas que é importante e que, digamos assim, dá o pontapé inicial, é o texto, um dos textos, pelo menos, iniciais, da questão epistemológica. Agora, além do famoso paradoxo do Meno, que justamente coloca esse caráter paradoxal do conhecimento, a gente vê que o problema que aparece lá é como é que eu posso chegar a conhecer alguma coisa que eu não conheço. Por quê? Se eu não sei o que é, se eu não conheço essa coisa, eu não sei o que eu devo procurar, eu não sei o que eu devo buscar. Se eu encontrar, eu não vou saber o que eu encontrei, né? Então, como é que do não conhecimento, ou da ausência de conhecimento, é possível passar ao conhecimento, né? Obter conhecimento. A gente vai ver isso, esse paradoxo lá no Meno, né? E ver como conhecimento, então, ele nasce já sob a efígie, sob a égide do paradoxo, tá? Conhecimento é um conceito que está sempre pronto para dar nó na cabeça dos filósofos, das pessoas comuns. Tanto que grande parte da discussão sobre conhecimento tem a ver justamente com aquela primeira possibilidade de interpretar o só sei que nada sei, né, do nosso amigo Sócrates, como sendo uma tese cética. O que é o ceticismo? O ceticismo tem a ver com, vem da palavra grega skepsis, né? E justamente é uma tese sobre o conhecimento que afirma a impossibilidade do conhecimento, ou que nega a possibilidade do conhecimento, pelo menos nos termos tal como ele é compreendido. Muitas formas diferentes de ceticismo, há muitos modos diferentes de conceber o ceticismo, tá? Mas já na antiguidade grega, já nos pré-socráticos e depois no período da Platão e posterior a Platão, a gente tem os desafios céticos, né, de
Protágoras, os latinos Protágoras, dos céticos acadêmicos, pirrônicos, né? Pirro, Sexto Empírico, Cesilau, todos esses, né? Então, vejam, o conhecimento, historicamente, nasce, né, sobre essa marca do paradoxo, tá? E o meu curso vai ser história, tá, em grande parte. Vou seguir uma linha cronológica. A gente vai começar na Grécia Antiga e vai terminar em 2021, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Como? Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso porque eu acho que é importante a gente perceber as modificações históricas que o problema do conhecimento sofre ao longo desses 2.500 e pouco anos de filosofia, desses mais de 2.500 anos de filosofia que a gente tem, né? Por quê? Porque uma coisa que vocês vão perceber é que, embora o problema epistemológico esteja presente ao longo da história da filosofia, embora todas as disciplinas se conectem em certa medida, em certo momento, com a epistemologia, com a teoria do conhecimento, nem sempre os filósofos deram a mesma atenção, o mesmo peso, a mesma ênfase, né? Tiveram o mesmo interesse por esse problema, né? Por exemplo, no período medieval, a gente vai encontrar, certamente, reflexões epistemológicas, mas elas não estão tão presentes como vão estar, por exemplo, no período moderno. O período moderno é o período epistemológico da filosofia, o período no qual a teoria do conhecimento se transforma em filosofia primeira, se transforma na disciplina filosófica central. Se na antiguidade a disciplina filosófica central, a filosofia primeira, é a metafísica, eu quero saber o que o mundo é, o que o universo é, a natureza, a última das coisas, né? Os modernos justamente dão esse passo atrás, esse passo que eu chamo de reflexivo, de meta, tá? E que é vocês perguntar, bom, como é que eu sei do que o universo é feito? Se eu quiser saber qual é a substância última do universo, será que eu tenho meios de alcançar isso? Então, pós-modernos, a gente tem uma virada, né? E essa virada está claramente situada lá no Descartes. Descartes, para todo mundo, é o pai da epistemologia moderna, é o pai da filosofia moderna, é o pai do subjetivismo moderno, é o pai de um monte de coisa, e de fato ele é super importante, tá? Mas, mesmo assim, eu vou tentar introduzir uma leitura um pouco mais matizada do Descartes. Eu vou mostrar para vocês, em particular, tá, que não é totalmente correto falar em problema especificamente epistemológico em Descartes, mas primariamente um problema que é metodológico, que tem a ver com o método de atingir a certeza. E vocês vão ver que é justamente uma coisa interessante que aparece com a formulação explícita do fundacionalismo, até que a gente pode fundar o nosso conhecimento sobre certezas primeiras, né, no Descartes, é que o conhecimento ele está ligado, ele está associado, ele está incluído em uma reflexão que é de natureza metafísica, tá? A gente encontra os argumentos céticos do Descartes, sobretudo nas meditações do filosofia primeira ou meditações metafísicas do Descartes, que são popularmente conhecidas, né? Que não são primariamente um texto de teoria do conhecimento, embora tenham sido lidos desse modo. E por que eu digo que é um problema metodológico? Vou explicar isso direito, tá? Mas a ideia básica é que Descartes pressupõe que os modernos, vamos falar de Descartes especificamente, mas vamos pensar os modernos em geral. Eles pressupõem que o conhecimento é possível e que o problema central é definir como é que eu o atinjo, e, sobretudo, como é que eu o atinjo com um grau de certeza absoluta, irremovível. Tá? Então, os modernos associam o conhecimento de modo muito forte à ideia de certeza. Conhecimento é, por definição, conhecimento certo. Conhecimento incerto, falível, inexato, equívoco, não é conhecimento. É o paradigma moderno pelo qual Descartes é responsável. Então, o problema é vocês perguntar como é que eu atinjo, como é que os homens, os seres humanos, são capazes de atingir esse conhecimento certo, de produzir essa certeza. Qual é o caminho para isso? Método, o caminho, né, através do qual eu chego lá. Bom, aos poucos, é claro que o problema metodológico e o problema epistemológico estão relacionados. Né? Não dá para discutir, né, como é que eu tenho conhecimento sem discutir o que é o conhecimento, certo? Bom, mas a gente vai ver uma progressiva formulação desse problema nos modernos, tá? Que
tem consequências ou que deixa uma herança que está presente até hoje em nós, seja para absorvê-la, muitas vezes, né, implicitamente ou inconscientemente, né, seja para opor-se a ela e para criticar. Então, a gente vai trabalhar bastante os textos modernos, Descartes, Berkeley, Locke, Hume, Kant. Somente Descartes, Hume e Kant, tá? São os nomes mais marcantes, né, mais característicos dessa discussão, dessa reflexão. Tá? E eu vou, em particular, tentar mostrar justamente como é que se formula um problema do conhecimento na modernidade. Tá? Depois, daqui a pouco eu vou também gravar um videozinho apresentando o programa, né, ponto por ponto. Vocês vão ver que eu estou basicamente pensando aqui naquilo que eu coloquei lá com os termos mais precisos no programa, mas esse é o caminho, né, que eu pretendo percorrer. Então, marcante, importante na história da filosofia quanto Descartes é, obviamente, Kant, do qual vocês já ouviram falar em algum momento, né? E o Kant é o sujeito que vai, de fato, formular aquilo que a gente pode chamar o problema do conhecimento, tá? É claro que minha leitura ela tem um certo viés, tá? Eu vou apresentar ele para vocês. Tem a ver com os neocantianos, tem a ver com o Cassirer, tem a ver com um certo modo de conceber o problema do conhecimento, tá? Na modernidade. Porque lá no programa, quando eu coloco pontos dos modernos, eu coloco razão e sensibilidade. Por quê? Porque vocês vão ver que nos modernos o termo de conhecimento está essencialmente ligado a uma psicologia das faculdades, que concebe a mente humana como sendo uma espécie de máquina que é capaz de receber e produzir, interpretar, digamos assim, uma palavra mais adequada, mas para você entender, né? Capaz de receber e interpretar certos dados que vêm do mundo externo, certos dados que estão presentes na nossa mente, né? Nós temos capacidades, né? Nós temos instrumentos de conhecimento para nossas faculdades e é a investigação dessas faculdades que guia a pergunta epistemológica nos modernos, né? Basicamente, entendimento, capacidade de pensar, né? De distinguir o verdadeiro do falso, que envolve a lógica, né? A sensibilidade, a capacidade de perceber, né, é essencialmente passiva, né, implica uma receptividade do mundo externo, e eventualmente também a imaginação, por exemplo, né, e outra faculdade que é colocada junto com essas três faculdades, digamos assim, teóricas, ou mais especificamente epistemológicas, é a vontade, né? A vontade tem a ver com o conhecimento do Descartes, isso é muito claro, porque a fonte do erro epistemológico, do erro no conhecimento, não são as nossas faculdades, mas é a nossa vontade, né? É o fato de que a gente, digamos assim, se precipita em atribuir a algo o estatuto de conhecimento. E aí, para terminar, né, o nosso curso, depois de ver a formação do paradigma clássico da teoria do conhecimento, né, desde a antiguidade até Kant, nós vamos ver como é que essa herança, esse paradigma clássico, vai sendo retrabalhado, vai sendo reapropriado na filosofia posterior, começando já com os idealistas, começando já com Hegel, né, que vão justamente tentar modificar a primazia do problema do conhecimento, né, e tentar mostrar que o problema do conhecimento ele não é, digamos assim, o problema central da filosofia, como ele pode ser pensado no Kant, tá? E a gente vai terminar o curso, então, vendo o quê? Vendo primeiro alguns desenvolvimentos no século XIX, né, que pensam o conhecimento em uma chave diferente daquela que é especificamente moderna. Desenvolvimentos hegelianos e desenvolvimentos não hegelianos, neocantianos, objetivistas, né? Lotze, Lange, Frege, Nator, enfim, alguns nomes, eu não vou provavelmente ler textos desses autores, mas vou falar para vocês, porque são os autores que me interessam mais no momento, pelo menos dentro da história da filosofia, então eu vou, às vezes, remeter a eles, tá? E depois, mostrar, quando a gente chegar no século XX, no século XXI, mostrar duas coisas para vocês, tá? Primeiro, mostrar como o paradigma clássico de conhecimento, pensar o conhecimento a partir do modelo tripartite de crença verdadeira justificada, que não é o do Kant, tá?
mas que é o que se torna o essencial na filosofia analítica, principalmente, né? Implica um certo grupo de problemas, a prioridade de um certo grupo de problemas de abordagens em teoria do conhecimento, né? Primeiro, pensar o conhecimento a partir do conceito de justificação, primeiro, né? Segundo, trabalhar o conhecimento em oposição, ou como a teoria do conhecimento como uma resposta, como uma oposição ao desafio cético, ou então abraçar o desafio cético, tá? Mas esses temas, né, da justificação e do ceticismo são aqueles que marcam a maior parte da reflexão sobre filosofia analítica no século, da filosofia analítica sobre o conhecimento no século XX, tá? E aí, no final do curso, no segundo semestre do curso, o que a gente vai fazer vai ser ver vários modos de pensar o conhecimento que não se encaixam mais nessa chave moderna. Ao invés de pensar o conhecimento como sendo uma crença, ou seja, algo interno, privado, que está lá dentro da minha cabecinha, da minha mente, pensar o conhecimento como produto de uma interação, pensar o conhecimento em termos sociais, pensar o caráter social do conhecimento. O conhecimento, por exemplo, vocês estão vindo aqui numa academia, numa universidade, numa sala de aula. A gente adquire conhecimento com outras pessoas, entre instituições, né? O conhecimento ele não é apenas individual. A gente pode falar em conhecimento coletivo, né? As crenças, né? De um certo grupo de pessoas, né? O conhecimento combinado, no qual o conhecimento de várias pessoas produz um certo modo de modificar o mundo, de encarar o mundo, pensar o mundo e assim por diante. Bom, a gente vai pensar essas coisas. Quando a gente começa a pensar essas coisas, o caráter externalista do conhecimento, pensar que talvez o conhecimento não possa ser definido como conhecimento verdadeiro justificada, mas como uma outra coisa, ou talvez pensar que o conhecimento não pode ser definido simplesmente, que a abordagem do tipo conhecimento primeiro, não. Conceito básico, inanalisável, vamos trabalhar com ele e bola para frente, né? A gente vai ver como essas, digamos assim, dúvidas, né, esses questionamentos do paradigma clássico do conhecimento levam a uma efervescência da teoria do conhecimento no momento, tá? Eu acho que é um momento muito rico em epistemologia na filosofia hoje, né? No qual a gente tem uma série de movimentos novos dentro da epistemologia. Epistemologias falibilistas, relativistas, epistemologias que investigam temas como o preconceito epistêmico, isso é, por que a gente desqualifica certas pretensões de conhecimento em nome de outras, né? Por que, por exemplo, a academia, né, é sempre considerada como uma melhor referência do que, por exemplo, o conhecimento comum, compartilhado pelo bom senso, digamos assim, ou por algum outro grupo, né, de pessoas que reivindicam o conhecimento, tá? Bom, a gente vai ver, por exemplo, então, epistemologias feministas, né? Epistemologias feministas, né? Que colocam a questão de saber se o conhecimento é o mesmo do ponto de vista masculino ou feminino, ou ainda pensar se a reflexão clássica sobre o conhecimento no paradigma moderno, no paradigma ocidental, não é, de certa forma, tributária de um certo modo de pensar que é masculino, que tem a ver com vieses típicos, né, da razão, de uma razão, de um modo de raciocinar, que seria associado, por exemplo, com os homens e que, justamente por ser associado com os homens, silencia, né, ou não dá o devido valor a contribuições, por exemplo, das mulheres, das filósofas mulheres concretamente, né? A gente vai ler várias filósofas mulheres, porque elas não estão presentes como deveriam nos currículos de filosofia, né? E talvez haja razões, né, importantes para isso que não são nada evidentes ou nada óbvias quando a gente começa a olhar a história da filosofia com o olhar tradicional, o olhar clássico, escolástico, né, do século XX, de quando, por exemplo, eu estudei, né? Sou velho, tá? Então, a gente vai terminar justamente com essas aberturas no campo epistemológico. Epistemologias feministas, filosofia da ciência feminista, epistemologias decoloniais, modos de pensar o conhecimento, por exemplo, na filosofia africana, na filosofia indiana e assim por diante. O que a gente vai fazer, então, no final, vai ser
as perspectivas do conhecimento, pensar um pouco o futuro do conhecimento e tentar apresentar esse campo novo e muito efervescente, né, dessas novas reflexões epistemológicas que se nos apresentam, tá? Bom, isso é o que a gente vai fazer ao longo desse ano, tá? Temos um certo tempo para fazer isso, em alguns momentos vamos ter que correr, em alguns momentos vamos ter mais, mas vamos tentar cumprir esse caminho, tá? Vai ser uma excursão mais ou menos rápida, mas em alguns momentos a gente vai parar o ônibus, descer e conhecer o lugar, para poder tirar umas fotos, né? Comer a comida típica e depois continuar o nosso sobrevoo, né? O nosso percurso, né? Que tem que ser rápido porque o tempo é finito, tá? Eu vou, então, em seguida, trazer também para vocês um vídeo mais curtinho no qual eu vou apresentar o plano de ensino. Vocês vão ver que lá tem, né, muito do que eu disse aqui, e vou também detalhar algumas questões práticas, como é que a gente vai fazer, que texto a gente vai estudar, né, para cumprir essa promessa, né, de percorrer alguns milhares de anos de história da filosofia em apenas 2 semestres. Tá bom, gente? É isso. Se cuidem. Vamos começar um ano agora com o pé direito, espero, né? Espero que tudo melhore para todos nós, que esse ano seja mais fácil. Espero também que a gente possa terminar esse ano presencialmente, mesmo que não tenhamos começado ele presencialmente, né? Porque faz toda a diferença a gente estar em uma sala de aula ou não. Vamos tentar remediar isso, fazer o melhor possível, né, de forma remota, ok? Bom, é isso, minha gente. Até mais.